Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil, o Palavras de Vida. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso, é muito fácil. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio, que aparece aí no seu vídeo. E fique por dentro de tudo que acontece na produção do programa, nos bastidores e muito mais conteúdo sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo, segue a gente agora. Temos agora a homilia do Santo Padre nesta Eucaristia, festa da exaltação da Santa Cruz. Nesta missa presidida pelo Papa Francisco em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, no âmbito desta sua 38ª viagem apostólica internacional. Ouçamos a homilia do Santo Padre. A cruz é um patíbulo de morte, mas neste dia de festa celebramos a exaltação da cruz de Cristo, porque naquele madeiro Jesus tomou sobre si o nosso pecado e o mal do mundo e derrotou-os com o seu amor. É por isso que fazemos festa hoje. A palavra de Deus que escutamos narra-nos isso mesmo, contrapondo, por um lado, as serpentes que mordem e, por outro, a serpente que salva. Detenhamo-nos sobre estas duas imagens. Em primeiro lugar, as serpentes que mordem. Atacam o povo que se deixou cair mais uma vez no pecado da murmuração. Murmurar contra Deus não significa apenas falar mal e lamentar-se dele. Quer dizer também, e mais profundamente, que no coração dos israelitas esmoreceu a confiança nele, na sua promessa. Com efeito, o povo de Deus encontrava-se a caminhar no deserto rumo à terra prometida e sente-se dominado pelo cansaço, não suporta a viagem. Então desanima, perde a esperança e, a certa altura, é como se esquecesse a promessa do Senhor. Aquelas pessoas já não têm a força de acreditar que é Ele quem guia o seu caminho para uma terra rica e fecunda. Não é um caso que, esaurendo-se a fiducia em Deus, o povo venga morso da serpente. Não é por acaso que o povo, tendo se esgotado a confiança em Deus, acaba mordido por serpentes que matam. Eles lembram-se da primeira serpente de que fala a Bíblia no livro do Gênesis. O tentador que envenena o coração do homem para o fazer duvidar de Deus. De fato, o diabo, precisamente sob a forma de serpente, enfeitiça Adão e Eva, gera neles a desconfiança, convencendo-os de que Deus não é bom. Antes, é invejoso da sua liberdade e felicidade. E agora, no deserto, voltam as serpentes, serpentes ardentes. Isto é, volta ao pecado das origens. Os israelitas duvidam de Deus, não se fiam dele, murmuram, rebelam-se contra aquele que lhes deu a vida e assim vão ao encontro da morte. Eis aonde leva a desconfiança do coração. Queridos irmãos e irmãs, esta primeira parte da narração pede-nos para vermos atentamente os momentos da nossa história pessoal e comunitária em que veio a faltar a confiança no Senhor e entre nós. Quantas vezes, desanimados e impacientes,
Estiolamos nos nossos desertos, perdendo de vista a meta do caminho. Neste grande país, também existe o deserto que, a par da paisagem esplêndida que nos oferece, fala-nos simultaneamente do cansaço, da aridez que às vezes trazemos no coração. São os momentos de cansaço e de prova em que já não temos forças para olhar para cima, para Deus. São as situações de vida pessoal, eclesial e social em que somos mordidos pela serpente da desconfiança, injetando em nós os venenos da desilusão e do desconsolo, do pessimismo e da resignação, fechando-nos no nosso eu, apagando o entusiasmo. Mas na história desta terra não faltaram outras mordeduras dolorosas. Penso nas serpentes ardentes da violência, da perseguição ateísta. Penso num caminho por vezes conturbado, durante o qual foi ameaçada a liberdade do povo e ferida a sua dignidade. Faz-nos bem guardar a recordação daquilo que sofremos. É preciso não cancelar da memória certas obscuridades. Caso contrário, pode-se pensar que sejam água passada e que o caminho do bem esteja delineado para sempre. E não. A paz nunca é conquistada de uma vez por todas. Há de ser conquistada cada dia, como também a convivência entre etnias e tradições religiosas diversas, o desenvolvimento integral, a justiça social. E, para que o Cazaquistão cresça ainda mais na fraternidade, no diálogo e na compreensão, para lançar pontes de cooperação solidária com os outros povos, nações e culturas. É preciso a necessidade do empenho de todos. Antes ainda, porém, a necessidade de um renovado ato de fé para com o Senhor. Olhar para cima, olhar para Ele, aprender com o seu amor universal e crucificado. Veniamo così alla seconda immagine. Passamos assim à segunda imagem, a serpente que salva. Enquanto o povo está a morrer por causa das serpentes ardentes, Deus escuta a oração de intercessão de Moisés e diz-lhe, faz para ti uma serpente abrasadora e coloca-a num poste. Sucederá que todo aquele que tiver sido mordido, se olhar para ela, ficará vivo. De fato, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, vivia. Poderíamos, porém, interrogar-nos por que é que Deus, em vez de dar estas instruções laboriosas a Moisés, não destruiu simplesmente as serpentes venenosas? Este modo de proceder revela-nos o seu agir perante o mal, o pecado e a desconfiança da humanidade. Então, como agora, na grande batalha espiritual que habita a história até o fim, Deus não aniquila as baixezas que o homem segue livremente. As serpentes venenosas não desaparecem, continuam a existir, estão à espreita, sempre podem morder. Que mudou, então? Que faz Deus? Gesù lo spiega nel Vangelo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto. Jesus explica-o no Evangelho. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eis aqui a viragem. Chegou entre nós a serpente que salva. Jesus, elevado no poste da cruz, não permite às serpentes venenosas que nos assaltam levar-nos à morte. Perante as nossas baixezas, Deus dá-nos uma nova altura. Se mantivermos o olhar voltado para Jesus, as mordeduras do mal já não nos podem dominar, porque Ele, na cruz, tomou sobre si o veneno do pecado e da morte e aniquilou a sua força destruidora.
Aqui temos o que fez o Pai perante a pregação do mal no mundo. Deu-nos Jesus, que se aproximou de nós como nunca poderíamos ter imaginado. Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós. Tal é a grandeza infinita da misericórdia divina. Jesus que se fez pecado em nosso favor. Jesus que na cruz, poderíamos dizer, se fez serpente, a fim de que, olhando para Ele, possamos resistir às mordeduras venenosas das serpentes malignas que nos assaltam. Fratelli e sorelle, questa è la strada. Irmãos e irmãs, esta é a estrada da nossa salvação, do nosso renascimento e ressurreição. Olhar para Jesus crucificado. Daquela altura, podemos ver de uma maneira nova a nossa vida e a história dos nossos povos. Porque, a partir da cruz de Cristo, aprendemos o amor, não o ódio. Aprendemos a compaixão, não a indiferença. Aprendemos o perdão, não a vingança. Os braços abertos de Jesus são o abraço de ternura com que Deus nos quer acolher. E mostram-nos a fraternidade que somos chamados a viver entre nós e com todos. Indicam-nos o caminho cristão, não o da imposição e constrição, da força e da exuberância. Nunca o que levanta a cruz de Cristo contra outros irmãos e irmãs por quem Ele deu a vida. É outro o caminho de Jesus, o caminho da salvação. É o caminho do amor humilde, gratuito e universal, sem si nem mas. Sim, porque no madeiro da cruz, Cristo tirou o veneno à serpente do mal. E ser cristão significa viver sem venenos. Não nos mordermos entre nós. Não murmurar, não acusar, não criticar os outros, não disseminar as obras do mal, não poluir o mundo com o pecado e a desconfiança que vem do maligno. Irmãos e irmãs, renascemos do lado aberto de Jesus na cruz. Não haja em nós qualquer veneno de morte. Ao contrário, rezemos para que, pela graça de Deus, possamos tornar-nos cada vez mais cristãos, testemunhas alegres de vida nova, de amor e de paz. A nossa repórter Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Paz e diálogo interreligioso. Pois é, Vinícius, estas foram as palavras que mais ressoaram esta semana. Não aqui no Vaticano, mas no Cazaquistão, onde o Papa Francisco passou por 3 dias. O motivo principal da sua viagem apostólica foi participar do Congresso Mundial dos Líderes Religiosos no mundo ameaçado pela guerra. Vamos ouvir um trecho do seu primeiro discurso pronunciado na capital, Nur Sultan. Io vi giungo nel corso della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina, mentre altri scontri e minacce di conflitti mettono a repentaglio i nostri tempi. Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. Mas significativo foi o pronunciamento do Papa na abertura do Congresso. O pontífice falou de 4 desafios globais que nos interpelam: a pandemia, a paz, o acolhimento e a proteção da casa comum. Não somos onipotentes, mas mulheres e homens em caminho para a mesma meta celeste, assim disse Francisco. E juntos devemos lutar contra outros vírus, não só a Covid, que são os vírus do ódio, da violência e do terrorismo. Nisto, a religião vem ao nosso encontro, porque Deus é paz e nunca guerra.
permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità. Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma.